Esquecimento do passado. O silêncio que educa a alma. Você já parou para pensar por que não lembramos de nossas vidas passadas? E se esse esquecimento fosse, na verdade, a maior prova de amor que Deus poderia nos oferecer? Fica comigo até o final, porque o que vamos explorar aqui pode transformar sua visão sobre a vida, a dor e até sobre quem você realmente é. Durante o texto, vamos responder algumas questões importantes. A pergunta central é: por que esquecemos o passado ao reencarnar e qual o propósito espiritual desse esquecimento? Outras perguntas que também vamos abordar: de que forma o passado se manifesta mesmo sem lembranças conscientes? Será que algum dia vamos lembrar tudo o que já vivemos? Faz sentido para você? Alguma destas questões te preocupa? Comenta aí para nós. O tema de hoje é profundo e, ao mesmo tempo, libertador. Vamos falar sobre o esquecimento do passado, um fenômeno espiritual que, à primeira vista, pode parecer um erro ou uma limitação da alma. Afinal, por que não podemos lembrar quem fomos, o que fizemos e por que passamos por determinadas situações? A resposta, porém, está longe de ser simples. E justamente por isso é tão reveladora. Vivemos em uma era onde queremos ter controle de tudo. Mas e se o verdadeiro crescimento espiritual não estiver em lembrar, mas sim em viver o presente com mais consciência? Neste vídeo, vamos fazer uma jornada pelo entendimento da justiça divina, do propósito das nossas dores e da lógica amorosa por trás da reencarnação. Refletir sobre o esquecimento do passado é abrir espaço para uma nova forma de encarar a vida, as relações e os desafios que enfrentamos todos os dias. Aqui, cada prova ganha novo significado, cada dificuldade, um novo olhar. Ao final do vídeo, faremos um resumo com as principais perguntas respondidas, incluindo a pergunta central. Se este conteúdo ressoa com você, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem busca evolução e autoconhecimento. O véu do esquecimento. Uma lei de amor. Há um mistério silencioso que acompanha cada nascimento. Antes mesmo que o primeiro choro anuncie uma nova vida, a alma que retorna à Terra mergulha num esquecimento profundo. É como se uma névoa suave envolvesse a memória espiritual, ocultando os rastros das existências anteriores. Muitos se perguntam: por que razão Deus permitiria semelhante esquecimento? Não seria mais útil recordar o que fomos para não repetir os mesmos erros? A resposta, no entanto, é mais sublime do que parece. A doutrina espírita, nas páginas de O Livro dos Espíritos, explica que esse esquecimento é uma das mais belas manifestações da misericórdia divina. Na questão 392, os espíritos superiores afirmam que o homem não pode e não deve lembrar-se de tudo o que fez, porque essa lembrança o perturbaria profundamente. A alma encarnada, revestida de carne e sensações, não suportaria o peso das culpas acumuladas nem as lembranças das dores antigas. Se cada um de nós pudesse ver claramente quem fomos, quem ferimos e quem nos feriu, quantos reencontros se tornariam impossíveis? Quantas famílias, unidas pela reencarnação para a reconciliação e o progresso, se dissolveriam em ressentimentos e medos? Ou nem dariam continuidade ao progresso afetivo? A lembrança poderia também exacerbar o orgulho, se a alma tivesse vivido situação de destaque, poder e fama em encarnação anterior. O esquecimento é, portanto, um ato de amor. Ele não apaga o que aprendemos, mas oferece à alma a chance de recomeçar livre do fardo da lembrança. O espírito não perde o fruto de suas experiências, conserva as aquisições morais, o instinto do bem, as tendências nobres, as habilidades conquistadas. O que se oculta é apenas o quadro literal do passado, para que a vida presente possa florescer sem a sombra do ontem. É fácil compreender isso quando observamos a natureza. Nenhuma semente se desenvolve se carrega sobre si o peso da árvore anterior.
Ela precisa desintegrar a casca, silenciar a memória do velho tronco e abrir-se à luz, permitindo que uma nova forma de vida surja. Assim é com o espírito. O passado não é destruído, é transformado em alimento para o presente. Quando renascemos, trazemos conosco não a lembrança dos fatos, mas o eco das experiências. Tudo o que fomos se traduz em tendências, em inclinações, em simpatias e antipatias espontâneas. Aquele que outrora foi generoso sente, sem saber porquê, o impulso natural de ajudar. Quem abusou do poder sente dentro de si o chamado à humildade. Os dramas vividos não se repetem como castigos, mas como lições reeditadas, até que a alma aprenda, definitivamente, o que veio aprender. Em O Evangelho, segundo o Espiritismo, os espíritos ensinam que o esquecimento do passado é condição necessária ao progresso moral. Se trouxéssemos à consciência atual a lembrança exata de cada falta, o remorso nos esmagaria e o orgulho, ferido, nos impediria de amar. Deus, que é Pai antes de ser juiz, prefere educar o espírito pelo tempo e pela experiência, e não pelo medo. Por isso, a cada reencarnação, Ele nos concede a graça do recomeço. Uma nova família, um novo corpo, novas possibilidades, novas provas. O passado não é apagado, é apenas colocado em silêncio, para que possamos ouvir a voz do presente. Ainda assim, Ele nos acompanha e se manifesta de forma sutil. As pessoas que cruzam nosso caminho, os lugares que nos atraem, os desafios que se repetem, tudo isso é expressão do aprendizado que precisamos completar. A lei divina é sábia, nada acontece por acaso e nenhum encontro é fortuito. Se observarmos com atenção, perceberemos que a vida está cheia de sinais de um passado que insiste em ensinar. Aquele colega que nos irrita pode ter sido um adversário antigo. O filho que exige paciência pode ter sido alguém que nós ferimos e agora nos oferece a chance da reparação. O lar é, quase sempre, o primeiro cenário da justiça divina em ação, e o esquecimento, o véu que permite que a reconciliação aconteça em paz. O Espírito Emmanuel, comentando essa lei, certa vez comparou o esquecimento a um remédio de esquecimento terapêutico, destinado a preservar a saúde mental da alma, assim como o corpo não sente todas as dores das células que morrem e se renovam. O espírito não precisa reviver todas as dores das vidas que já ficaram para trás. Basta sentir o resultado moral delas, a necessidade de crescer, de amar, de fazer o bem. Por isso, quando enfrentamos provas dolorosas e nos perguntamos por que eu, talvez a resposta esteja escondida nesse silêncio divino. Não sabemos o que fizemos, mas sabemos o que podemos fazer agora. Agir com amor e resignação, transformar o sofrimento em escola e a dificuldade em degrau. O esquecimento nos chama à responsabilidade do presente, libertando-nos da paralisia do passado. Essa é, em essência, a sabedoria da lei do esquecimento. Deus não nos quer prisioneiros do ontem, mas artífices do agora. O que realmente importa não é lembrar o que fomos, mas escolher o que estamos nos tornando. O esquecimento do passado, portanto, não é castigo nem privilégio, é igualdade de oportunidades. Todos recomeçam do mesmo ponto, com o mesmo direito de aprender. Ele nivela a humanidade diante da justiça divina, pois sem esse véu, uns nasceriam com a vantagem do saber vivido e outros carregariam a desvantagem do remorso consciente. No esquecimento, todos partem do mesmo ponto de experiência já vivida, e cada um constrói o próprio futuro segundo suas escolhas atuais. Assim, cada vida é uma nova lição, cada encontro é um exame, cada dificuldade é uma página que precisamos reler com mais atenção. O que ontem foi dor, hoje pode ser bênção. O que ontem foi erro, hoje pode ser reparação. A misericórdia divina nunca nos condena a lembrar para sofrer, mas nos convida
a esquecer para reaprender a amar. O esquecimento é o silêncio pedagógico do universo, o intervalo necessário entre duas sinfonias da alma. Ele não apaga a música anterior, apenas prepara o ouvido para uma nova melodia. Quando o espírito já tiver aprendido a amar sem distinção, quando o perdão for natural e a fraternidade espontânea, o véu cairá suavemente e a memória inteira se abrirá diante da consciência iluminada. E então compreenderemos com alegria serena que nada foi perdido, nada foi em vão. O que parecia esquecimento era apenas o cuidado amoroso de Deus, protegendo-nos de nós mesmos até que estivéssemos prontos para lembrar, não com dor, mas com gratidão. O passado que não se apaga. Memórias da alma. Esquecer não é o mesmo que apagar. O espírito jamais perde o fruto de suas experiências. Tudo o que vivemos, alegrias, dores, aprendizados e quedas, permanece gravado no íntimo, em forma de tendência, emoção e sabedoria. O esquecimento imposto pela reencarnação é apenas superficial. Ele atua como uma névoa sobre a memória consciente, sem alcançar o coração da alma, onde repousam as recordações profundas de todas as existências. Em O Livro dos Espíritos, na questão 393, os benfeitores explicam que a lembrança do passado não se apaga de todo. O que se apaga é o seu caráter preciso. Isso significa que o espírito não esquece os princípios, as virtudes e os vícios que cultivou. Apenas não se recorda dos fatos detalhados. Perde o cenário, mas conserva o sentimento. Esquece o nome, mas retém a lição. É como o viajante que não lembra a forma exata da estrada percorrida, mas recorda o cansaço, o perigo e o alívio do repouso. E com isso aprende a escolher melhor os caminhos seguintes. Essa memória profunda, invisível aos olhos do corpo, se manifesta na vida presente de muitas maneiras. Em primeiro lugar, pelas tendências naturais. Há pessoas que, desde a infância, demonstram inclinações para determinadas virtudes: a compaixão, a justiça, a fé, a arte, o trabalho metódico. Essas disposições não surgem do nada. São conquistas de outras vidas, flores que germinam de sementes antigas. Da mesma forma, certas dificuldades, o orgulho, a impaciência, o medo, o egoísmo, revelam vícios que ainda resistem à luz da renovação. Manifesta-se também pelas simpatias e antipatias espontâneas. Quantas vezes, ao encontrar alguém pela primeira vez, sentimos uma afinidade inexplicável, como se o coração o reconhecesse antes do pensamento. E quantas vezes ocorre o oposto, uma antipatia instintiva que surge sem razão aparente. São ecos sutis das experiências vividas entre essas mesmas almas, em tempos que o esquecimento humano não alcança Deus. Permite que tais impressões permaneçam, não como castigo, mas como bússola moral. Elas nos indicam onde há amor a cultivar e perdão a oferecer. Há ainda as aptidões precoces que revelam memórias consolidadas pelo esforço de outras eras. A criança que toca piano com naturalidade, o médico que demonstra compaixão intuitiva, o mestre que ensina com paciência instintiva, todos trazem na intimidade do ser as marcas de vocações antigas. O corpo pode ser novo, mas o espírito é um velho trabalhador que volta ao serviço com as ferramentas que já domina. E há as inclinações espirituais, aquele interesse súbito por uma cultura, um idioma, uma paisagem distante. Às vezes, uma pessoa sente profunda emoção ao ouvir uma música de um país que nunca visitou, ou ao caminhar por ruínas que parecem familiares. Essas afinidades sutis são lembranças espirituais que não chegaram à superfície da mente, mas que ainda vibram no campo da sensibilidade. Tudo isso mostra que o passado continua vivo, mesmo que não o vejamos. Ele se expressa no que somos, no que sentimos, no que buscamos e no que tememos. Cada alma é uma biblioteca viva,
cujos livros dormem fechados, mas cujas páginas exalam perfume. Em cada gesto, uma linha. Em cada escolha, um capítulo se reescreve. O esquecimento, portanto, não é barreira, é proteção temporária. A sabedoria divina permite que cada um revele seu passado aos poucos, conforme o amadurecimento moral. É por isso que, às vezes, em momentos de grande emoção ou prece profunda, sentimos lampejos de lembranças estranhas, impressões rápidas de outras vidas, sonhos simbólicos ou encontros inexplicáveis. Nada disso é acaso. São fragmentos de memória que emergem, não para despertar a curiosidade, mas para despertar a consciência. Há quem tema o passado, imaginando que a lembrança poderia trazer sofrimento insuportável. E é verdade, se víssemos de uma só vez tudo o que fomos, talvez o desânimo nos dominasse. Contudo, o passado não está ali para nos condenar, e sim para nos inspirar à reparação. Ele atua silenciosamente como força educativa. A cada renascimento, a vida nos oferece as circunstâncias necessárias para recompor o que foi desajustado. Muitas vezes, aquele que um dia ferimos volta ao nosso convívio na forma de um filho, de um cônjuge, de um irmão ou de um companheiro de jornada. As relações humanas são, em sua essência, reencontros. O lar, a sala de aula do progresso moral, e é o laboratório da reconciliação. Sob o mesmo teto, a misericórdia divina reúne almas que outrora se separaram pelo orgulho, para que aprendam, em convivência, o perdão e o afeto verdadeiro. E se o esquecimento oculta o passado, é justamente para que o amor tenha espaço para nascer de novo. Assim, o que chamamos de destino é apenas a colheita natural de nossos próprios atos, guiada pela lei de causa e efeito. Cada escolha feita no ontem gerou as experiências do hoje. Cada escolha de hoje edificará o amanhã. Mas Deus, na sua justiça perfeita, jamais nos deixa presos ao que fomos. Ele nos oferece o presente como campo de redenção e o esquecimento como terra fértil, onde podemos plantar o bem. Não há injustiça quando o sofrimento nos visita. Há apenas uma oportunidade de progresso. Se o espírito renasce entre provas e lutas, é porque o Pai sabe que ele pode superá-las. E ainda que a dor pareça grande, é sempre proporcional à força que já conquistamos. O sofrimento atual não é punição, mas convite à maturidade. É a lembrança muda do passado, pedindo transformação. A alma que compreende isso deixa de perguntar por que sofro e começa a perguntar para que sofro. E nessa simples mudança de pergunta, o sentido da vida se transforma. O sofrimento deixa de ser castigo e se torna instrumento de evolução. Desperta a compaixão, ensina a humildade, torna a alma mais sensível e mais humana. Por isso, o esquecimento do passado não é um véu de trevas, mas uma luz filtrada. A lembrança integral virá no momento certo, quando estivermos prontos para encarar o passado sem ressentimento e para olhar nossos erros com serenidade e gratidão. Até lá, o passado nos acompanha em segundo plano. Sentimos sua presença, mas não precisamos vê-lo para saber que existe. Cada existência, então, é um elo de uma longa corrente de aprendizado. As memórias que repousam na alma não são ruínas, mas sementes. Quando amadurecemos, elas brotam em forma de intuição, talento, compaixão e sabedoria. O esquecimento apenas impede que olhemos para trás antes de sabermos caminhar firmes para a frente. Assim, viver é lembrar sem lembrar. É trazer no coração o eco do que fomos, transformado em impulso de crescimento. O espírito evolui justamente porque a providência não lhe mostra o caminho já percorrido, mas o convida a descobrir o próximo passo. E é nesse caminhar, cheio de reencontros e recomeços, que a alma aprende que o passado nunca se apaga, apenas muda de forma, até se converter em luz.
Reencarnação, a justiça que se renova. A reencarnação é o coração pulsante da justiça divina. É o mecanismo perfeito pelo qual Deus concede a cada alma o tempo e as condições necessárias para aprender, reparar e evoluir. Sem ela, a vida seria um enigma cruel. Veríamos crianças sofrendo, homens virtuosos em desgraça e criminosos desfrutando de aparente impunidade. Mas, quando a luz da reencarnação ilumina o entendimento, tudo se encaixa. O que antes parecia castigo se revela lição. O que parecia acaso revela-se providência. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, nas Instruções dos Espíritos do capítulo 1, somos lembrados de que a reencarnação tem como finalidade a purificação e o progresso. A alma retorna à Terra quantas vezes forem necessárias, vestindo novos corpos, encontrando novos rostos, mas carregando em si o mesmo propósito: crescer em sabedoria e amor. Cada existência é um degrau da grande escada evolutiva. Nascemos, morremos e renascemos, não por punição, mas por misericórdia. A reencarnação é o mais sublime gesto do projeto do Criador para suas criaturas. Por isso, o esquecimento do passado, já abordado, não é um obstáculo à justiça, é parte essencial dela. Sem o esquecimento, a reencarnação seria um fardo insuportável. Lembrar-se de cada dor, de cada erro, de cada perda, seria carregar um peso que impediria o caminhar. Deus, em sua sabedoria, faz do esquecimento o instrumento de equilíbrio e da reencarnação, o campo de reeducação da alma. Cada vida é cuidadosamente preparada no plano espiritual antes do renascimento. Nada é improvisado. Os espíritos, guiados por mentores mais elevados, planejam as circunstâncias da existência futura, o corpo que terão, a família em que nascerão, os afetos e desafetos com quem conviverão, as dificuldades e facilidades que encontrarão. Tudo isso é traçado com o objetivo de oferecer à alma as experiências exatas de que necessita para corrigir o rumo e fortalecer as virtudes. O acaso, tão frequentemente invocado pelos homens, é apenas o nome que damos àquilo cuja causa ainda não compreendemos. No entanto, é importante lembrar que a reencarnação não é destino cego. Ela é lei, mas dentro dela há liberdade. Antes de reencarnar, o espírito aceita e escolhe, dentro de suas possibilidades morais, as provas que enfrentará. Não é forçado a sofrer, mas, consciente das faltas passadas, reconhece que somente através da experiência poderá alcançar a paz verdadeira. A dor, quando compreendida, deixa de ser punição e torna-se instrumento de cura. Há espíritos que pedem existências difíceis, buscando acelerar o próprio progresso. Outros, ainda temerosos, escolhem provas mais suaves. Mas todos, sem exceção, encontram na vida o resultado justo de seus próprios atos, porque Deus não castiga, educa. A lei de causa e efeito é a expressão natural da harmonia universal, e a reencarnação é o meio pelo qual essa harmonia se restabelece. Quando sofremos, é comum perguntarmos: por que Deus me castiga? Mas Deus não castiga. O que sentimos como dor é muitas vezes a reação amorosa da vida, curando as feridas que nós mesmos abrimos. Cada lágrima é um remédio. Cada obstáculo, uma lição. Cada perda, uma oportunidade de desapego e crescimento. A reencarnação é, assim, o processo pelo qual a alma transforma o erro em sabedoria e a dor em força moral. Em O Livro dos Espíritos, nas questões 390 e 4 a 399, os mentores espirituais explicam que, ao reencarnar, o espírito não tem lembrança consciente do que viveu, mas conserva o sentimento de culpa e o desejo de reparação. É por isso que muitas vezes somos atraídos, sem compreender o motivo, por determinadas situações ou pessoas. O espírito sente, mesmo sem lembrar, e esse sentir o conduz instintivamente
às experiências necessárias à sua própria reabilitação. A vida, então, torna-se um espelho da alma. Cada circunstância externa é reflexo de uma necessidade interior. Quando o orgulho domina, a encarnação nos coloca em posição de humildade. Quando o poder foi mal usado, a vida nos ensina a obediência e o serviço. Quando faltou compaixão, renascemos em lares que nos ensinam o valor da ternura. Quando abusamos da liberdade, a existência seguinte nos apresenta limites que nos educam o discernimento. Nada é castigo, tudo é lição. É assim que a justiça divina se realiza, sem tribunais nem sentenças. O próprio Espírito é o juiz de si mesmo, e a reencarnação é o tribunal silencioso, onde o aprendizado se cumpre. Não há arbitrariedade. Cada alma colhe exatamente o que semeou, e Deus, que vê o conjunto das vidas, oferece sempre o tempo necessário para que a colheita seja de luz. Muitas vezes, na convivência humana, a lei de reencarnação se mostra em sua forma mais comovente. Pais e filhos que se desentendem profundamente podem ter sido inimigos de outras existências. Esposos que enfrentam provas difíceis juntos podem estar resgatando antigas faltas em comum. Amigos que se reencontram e se ajudam reciprocamente são almas que, em outros tempos, se comprometeram no caminho do bem. Tudo na vida é reencontro, e cada reencontro é oportunidade de redenção. Quando compreendemos isso, a vida muda de sentido. O sofrimento alheio desperta em nós a compaixão, porque sabemos que também já sofremos. As injustiças aparentes perdem o amargor, porque reconhecemos que a justiça divina age em silêncio, mais ampla do que podemos ver. As perdas deixam de ser tragédias e passam a ser passagens necessárias, portas abertas para outras experiências. E, quando o espírito amadurece o bastante para aceitar as leis de Deus sem revolta, o sofrimento se transforma em paz. Ele entende que o bem praticado hoje será a alegria do amanhã e que cada ato de amor é um investimento na própria felicidade. A reencarnação nos faz herdeiros de nós mesmos. Ninguém nos pune, ninguém nos salva, apenas nós mesmos nos construímos, passo a passo, vida a vida. Há uma profunda sabedoria em não saber o que fomos. Se lembrássemos, talvez nos faltasse coragem de viver o presente. Mas, mesmo sem lembrar, a vida nos coloca exatamente onde precisamos estar. O local, o tempo, os vínculos, as provas, tudo está ajustado pela sabedoria divina. Cada gesto que hoje fazemos é a semente do futuro, e cada dor que suportamos com paciência é a colheita do ontem, sendo purificada pelo amor. Reencarnar é voltar à escola da vida com novas lições. E o esquecimento é a lousa limpa, onde podemos escrever novamente sem os rabiscos do passado. A justiça divina não quer nos humilhar com lembranças dolorosas, mas nos elevar por meio da experiência. Deus não exige arrependimento que destrói, e sim arrependimento que reconstrói. Por isso, a reencarnação não é sinônimo de castigo, mas de esperança. Em cada renascimento, o Criador nos oferece a mesma promessa: levanta-te e anda. E nós voltamos, mais uma vez, ao cenário da Terra, com a chance de refazer os passos, de reconciliar, de compreender o que antes julgávamos, de amar quem antes ferimos. Essa é a lei do amor em ação, transformando o passado em sabedoria e sofrimento em progresso. Assim, a reencarnação é a justiça que se renova a cada amanhecer da alma, e o esquecimento, seu complemento de misericórdia, é o repouso entre duas jornadas, o descanso do viajor que se prepara para novos horizontes. Quando reconhecemos essa verdade, o medo se dissolve, a revolta perde força e a esperança floresce. Compreendemos que a vida não termina no túmulo, nem começa no berço. Somos viajores da eternidade e cada existência é apenas uma página da mesma história, a história do espírito que aprende.
a cada dia a amar mais e a julgar menos. Quando o amor recordar. Um dia a alma recordará, mas será uma lembrança diferente, sem dor, sem culpa, sem o peso das lágrimas que um dia derramou. Quando o amor tiver alcançado sua plenitude, a memória se abrirá como uma janela para a luz, e não mais como uma porta para o sofrimento. A lembrança, então, deixará de ser peso e se tornará coroação. Enquanto estamos presos às imperfeições, a lembrança total seria insuportável. O espírito que ainda não venceu o orgulho e o egoísmo não suportaria rever os rostos que feriu, as quedas que provocou, os males que causou. Seria como exigir que um convalescente suportasse novamente a febre que quase o destruiu. Deus, em sua ternura, aguarda que o coração esteja curado para permitir a lembrança. O esquecimento é, portanto, um remédio, mas como todo remédio, é temporário. Quando a alma estiver sã, a lembrança voltará, não como dor, mas como sabedoria e gratidão. Allan Kardec, na questão 399 de O Livro dos Espíritos, perguntou aos benfeitores o que acontece após a morte, quando o espírito readquire a lembrança de suas vidas passadas. A resposta é clara e bela. Lembrar-se-á de tudo o que fez. O bem será motivo de satisfação, o mal de arrependimento, mas não de perturbação, porque ele saberá que o mal foi reparado. É a vitória da consciência pacificada. O espírito, ao contemplar a própria trajetória, compreende que cada dor teve sentido, que cada prova foi degrau, que cada lágrima era semente de luz. Nesse instante sublime, ele percebe que o esquecimento não foi abandono, mas cuidado. Deus não o privou da memória por castigo, mas o envolveu no silêncio, para que pudesse reconstruir-se, assim como o jardineiro poda a árvore para que volte a florescer. O Criador poda nossas lembranças para que o coração aprenda a frutificar. Quando esse momento chega, o espírito sente um amor tão vasto que abraça até os que lhe foram causa de sofrimento. Ele entende que ninguém é inimigo, que todos são colaboradores na sua educação espiritual, vê que o mal que sofreu o fortaleceu. Percebe, enfim, que o perdão é a memória purificada. A memória iluminada é uma das recompensas mais belas da evolução. Ela não nos é concedida como prêmio, mas como consequência natural do amadurecimento moral. Quando não mais houver orgulho para ferir, nem rancor para reacender, recordar será simples, será apenas contemplar a verdade sem medo. E é isso o que a vida nos prepara, encarnação após encarnação. A serenidade de olhar para trás e sentir apenas gratidão. O espírito elevado, ao recordar o passado, não se detém nos erros. Ele os contempla como degraus de ascensão, como experiências necessárias à conquista da virtude. Sabe que nada foi perdido, que mesmo as quedas serviram para torná-lo mais compreensivo e mais humano. O passado deixa de ser um fardo e se transforma em patrimônio espiritual. Quando, enfim, essa compreensão é plena, a alma não precisa mais do esquecimento. Ela caminha na luz da própria consciência, em paz com tudo o que viveu. A lembrança deixa de ser uma necessidade, porque tudo o que importa, o amor, a sabedoria, a experiência, já foi assimilado e está presente em cada vibração do ser. O espírito puro é aquele que, lembrando de tudo, nada tem a se envergonhar. E se alguma sombra ainda resta, ele a olha com ternura, como o adulto que sorri das travessuras da infância. A jornada até esse ponto, porém, é longa e bela. Passamos por muitas existências, repetimos lições, recomeçamos caminhos e, a cada passo, o amor vai se tornando mais forte do que a dor. O esquecimento é apenas o intervalo entre dois atos de uma mesma peça, onde o espírito é o protagonista e o amor, o autor. Quando o último ato se concluir, a cortina se erguerá definitivamente
e a alma verá com admiração e alegria o sentido de cada capítulo da sua própria história. Até lá, o convite divino é simples e profundo. Viver o presente com fé, sem medo do passado, nem ansiedade pelo futuro. Tudo o que precisamos saber, sabemos. O resto, Deus guarda até que possamos compreender. Se algo ficou no escuro, é porque a luz ainda não amadureceu em nós. E quando amadurecer, veremos que o amor sempre esteve presente, mesmo nas horas mais sombrias. O esquecimento, então, deixará de ser necessário. O espírito liberto recordará plenamente, mas já não sofrerá. Ele verá a lei de Deus inscrita em si mesmo e compreenderá que a justiça e a misericórdia são inseparáveis. Saberá que o passado foi o instrumento da perfeição e que cada vida foi um passo na direção da luz. E nós, que ainda caminhamos sob o véu, podemos antecipar essa paz cultivando o amor no agora. Cada ato de caridade é uma semente de lembrança luminosa, cada perdão concedido é uma página resgatada da nossa história espiritual. Cada gesto de bondade é uma linha nova escrita na memória do Espírito, que um dia brilhará inteira, revelando a grandeza de tudo o que fomos e de tudo o que estamos destinados a ser. O esquecimento do passado, portanto, é apenas o silêncio antes da sinfonia final. Um dia, todas as notas dispersas das nossas existências se unirão em harmonia perfeita, e o Espírito, ao contemplar o todo, dirá em paz: agora entendo, tudo teve sentido, tudo foi amor. Síntese das respostas às perguntas formuladas. Por que esquecemos o passado ao reencarnar e qual o propósito espiritual desse esquecimento? O esquecimento é um ato de amor. Ele não apaga o que aprendemos, mas oferece à alma a chance de recomeçar livre do fardo da lembrança. O passado não é apagado, é apenas colocado em silêncio, para que possamos ouvir a voz do presente. Deus, que é Pai antes de ser juiz, prefere educar o espírito pelo tempo e pela experiência, e não pelo medo. Por isso, a cada reencarnação, Ele nos concede a graça do recomeço. Uma nova família, um novo corpo, novas possibilidades, novas provas. Como o esquecimento do passado influencia nossas relações atuais? Permite que reencontros espirituais se deem sob o véu da neutralidade emocional, facilitando a reconciliação entre almas antes em conflito. De que forma o passado se manifesta mesmo sem lembranças conscientes? Através de tendências, talentos, simpatias ou antipatias espontâneas, e das provas que enfrentamos que refletem necessidades antigas de aprendizado. O que a reencarnação tem a ver com justiça divina? Ela é o instrumento que garante igualdade de oportunidades, permitindo que todos reaprendam e evoluam, sem o peso insuportável da memória dos erros. Será que algum dia vamos lembrar tudo o que já vivemos? Sim, mas só quando a alma estiver preparada para recordar sem dor, com maturidade espiritual e plenitude do amor. Qual é o papel da dor e do sofrimento nesse processo de evolução espiritual? São instrumentos de lapidação moral, oportunidades de aprendizado e de resgate, e refletem a colheita natural dos nossos próprios atos. Por que sentimos afinidade ou repulsa por pessoas que acabamos de conhecer? São ecos de vivências anteriores que permanecem na alma, como impressões morais e afetivas. Por que alguns têm talentos ou virtudes desde a infância? São conquistas de outras vidas que se manifestam como aptidões precoces nesta existência. Por que a vida nos parece às vezes tão injusta? Porque desconhecemos os compromissos espirituais assumidos antes de nascer. A reencarnação revela que tudo obedece à lei de causa e efeito. A vida é um aprendizado contínuo e a verdadeira evolução acontece quando unimos transformação interior com ação concreta no mundo. O esquecimento do passado não é um castigo, mas um presente divino,
Um convite à construção de um novo ser, mais consciente, mais amoroso, mais livre. Por favor, valorize o nosso trabalho. Curta, comente e compartilhe com quem precisa dessa mensagem. Assista a nossas playlists, temos um vídeo que pode te apoiar a transformar sua vida. Muito obrigada!